Olá, muito boa noite para você. TN2 no ar com uma boa notícia para quem quer se livrar das dívidas. Começou hoje um mutirão para renegociar contas atrasadas e pode ser qualquer uma, viu? Conta de luz, água e telefone. O seu Carlos Alberto tem 80 anos e depois de se aposentar ele acabou precisando fazer alguns empréstimos. Em 2021 a vida se complicou, as dívidas foram virando uma bola de neve e aí já viu, né? Felizmente ele ficou sabendo de uma oportunidade de reorganizar as contas. Pelo jornal Tribuna, que eu venho na rua, quando eu venho na rua eu compro o jornal e levo, sempre esse jornal Tribuna. Então eu vi manchete, caixa alta, aí me despertou mais ainda, eu comprei, levei para casa e tomei conhecimento que através do PROCON, a pessoa fazia a renegociação. Ao invés de ir na financeira, no banco, o PROCON faria. Aí eu vim aqui. Depois do desenrola que teve início na semana passada e que visa a renegociação de dívidas bancárias, o governo federal deu início nesta segunda-feira ao programa Renegocia. Ele visa todo tipo de dívidas, independente do seu valor, e ocorre nas unidades do PROCON. O governo do estado fez um chamamento às empresas para que as empresas de fato pudessem apresentar propostas atrativas e que caibam no bolso do consumidor capixaba. Então, iniciou-se hoje, dia 24 de julho, e vai até o dia 11 de agosto, aqui na nossa sede, que fica no centro de Vitória, e também na nossa agência do Faça Fácil. Mas olha só, para participar do programa é importante agendar o seu atendimento pelo site www.agenda.es.gov.br. Vão ser quase 500 atendimentos por dia. Nós orientamos o consumidor a passar pelo PROCON. O PROCON vai sempre defender o consumidor. Então, nós vamos avaliar se aquela proposta que foi apresentada pela empresa, ela está de acordo e cabe no bolso de cada consumidor. Então, nós vamos avaliar caso a caso. E também é importante ficar atento aos documentos que são necessários levar no dia. Não dá para esquecer da carteira de identidade, do CPF e de documentos relacionados a essa dívida, como o contrato, a fatura ou o boleto. O processo é rápido, o acordo pode ser feito no próprio PROCON e em poucos dias o nome já sai do cadastro de restrição. O fato da pessoa vir fazer um acordo é porque ele realmente está achando que o juro está muito alto. E no acordo geralmente cai, diminui, a prestação o percentual diminui, cai. Não incomoda o prazo 1 ano, 2 anos, não. Eu quero é pagar menos. Isso aí, reforçando, gente, para agendar o atendimento é só acessar agenda.es.gov.br. Pode ser punido pela Federação de Jiu-Jitsu o lutador que agrediu 3 funcionários de um condomínio em Vitória. Essa confusão começou por causa de uma entrega de uma encomenda. A violência começa pelo lado de fora, quando o morador abre a janela com força. A discussão continua até que ele consegue entrar e começa as agressões. Ele tenta tomar o celular da porteira de forma violenta. O funcionário tenta segurar o morador, é derrubado e leva vários golpes. Toda a cena foi filmada pelo vídeo monitoramento da portaria de um condomínio em Jardim Camburi, Vitória. Ao todo, 3 funcionários foram agredidos pelo morador, que também é lutador de jiu-jitsu. Apesar do ato desproporcional do atleta ter relação direta com a arte marcial, o presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo explica que o esporte preza pela defesa e não o ataque. A ideia é que o lutador, o atleta marcial, ele tenha sempre o controle da situação. E aí o controle de distância é muito importante. Um lutador é treinado para tentar manter essa distância numa situação onde realmente não haja ou ele evite o conflito a todo tempo. Porque o jiu-jitsu ele não é uma luta de ataque, ele é uma luta de defesa. Ele explica ainda que, caso o atleta seja federado, ele pode ser punido pela instituição. Quando esse atleta é vinculado, filiado a alguma federação, essa federação pode se sentir no direito de forma preventiva ou punitiva, suspender o atleta e as equipes da mesma forma, tá? Não nesse caso específico, mas de maneira geral, a gente tem poucos casos nesse sentido. Na delegacia, as vítimas contaram que o motivo da briga seria a entrega de uma encomenda. A funcionária teria se recusado a receber por ser um delivery de aplicativo e, por isso, o casal deveria descer e retirar.
Os moradores teriam discordado, mas, segundo especialistas, o condomínio pode definir regras para esse tipo de entrega. O condomínio ele pode definir isso por convenção, assembleia ou regimento interno. Se for definida a assembleia com a aprovação de 2/3 dos moradores, isso passa para o regimento interno. A partir daquele momento ali o morador tem que descer para pegar a sua encomenda caso ele faça um pedido por delivery. O presidente afirma ainda que o caso envolvendo o atleta é isolado e lembra que o jiu-jitsu cumpre uma importante função social. O jiu-jitsu nunca deixará de ser uma luta de autodefesa ou de defesa pessoal. A professora do IFES, denunciada por pais de alunos, decidiu apagar parte das fotos sensuais que havia publicado na internet. Rosana dos Reis Abrantes afirmou que tomou a decisão após receber a recomendação do Comitê de Ética do IFES. A instituição recomenda que seja retirado o conteúdo sensual das plataformas abertas, como Instagram e Twitter. Também orienta que a doutora em biologia não use o nome professora nas páginas. O IFES recomenda ainda que ela se atente ao Código de Ética Profissional do Servidor Público e ressalta que o cargo ocupado pela professora tem como público-alvo menores de 18 anos, cujo Estatuto da Criança e do Adolescente determina cautela e cuidado no trabalho com os alunos. Gente, mais um capítulo do caso do jovem que teve a barriga aberta em Guarapari, vocês lembram, né? A namorada do rapaz, acusada do crime, foi absolvida pela justiça. O repórter Matheus Souza tem os detalhes pra gente ao vivo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Isabela, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Depois de um ano desse caso que adquiriu repercussão nacional e que ocorreu na cidade de Guarapari, a Justiça finalmente chegou a um veredito de toda essa situação. Para quem não lembra desse caso, na madrugada do dia 16 de janeiro do ano passado, a polícia recebeu um chamado informando que um jovem de 21 anos foi encontrado com um corte profundo na barriga, ao ponto de mostrar e ficar para fora o próprio intestino. E a principal suspeita desse crime era a própria companheira desse jovem. A jovem Lívia Lima Simões Paiva Pereira, ela foi absolvida das acusações de lesão corporal grave. Ao todo, durante esse processo, 13 pessoas foram ouvidas, entre elas os policiais militares que atenderam essa ocorrência, pessoas do Corpo de Bombeiros, próprios envolvidos e familiares dos dois. Durante o processo, o perito que trabalhou nesse caso informou que os exames laboratoriais não constataram a presença de LSD no organismo dos envolvidos. É importante também lembrar que durante o interrogatório, a principal suspeita desse caso, a namorada do Gabriel, ela se manteve em silêncio. Já o Gabriel, ele saiu em defesa da companheira, falando que os ferimentos dele foram provocados por uma terceira pessoa e que, na verdade, a namorada teria sido responsável por salvá-lo. O juiz, ele entendeu que não haviam provas suficientes que embasassem a condenação da Lívia e, por isso, ele decidiu absolvê-la de todas as acusações. Isabela. Muito obrigada, Matheus, pelas informações. Então, faltaram provas, né, para que ela fosse condenada depois de todo esse trabalho aí da polícia. Obrigada. Olha, gente, 4 pessoas foram presas em flagrante, 2 empresas de consórcio interditadas. Essas empresas enganavam os clientes, segundo a polícia. Os clientes pensavam que estavam comprando casa ou moto, mas, na verdade, era um consórcio. Inúmeros capixabas acabaram perdendo todas as suas economias em um novo golpe envolvendo anúncios na internet. As vítimas acreditavam que estariam fechando um acordo de financiamento, mas só depois de assinarem o contrato percebiam que, na verdade, estavam entrando em um falso consórcio. Pessoas reclamando que elas foram comprar imóveis, sejam, na verdade, bens, né? Imóveis, carros, motos, e que, infelizmente, quando elas assinavam o contrato, não estavam assinando o contrato do bem em si, na verdade, assinando um consórcio. Elas se credenciavam para representar uma empresa de consórcio. Então, ela pegava a autorização de um grande banco ou de uma grande seguradora, elas se credenciavam nessas empresas e falavam, eu abria como se fosse um representante de uma empresa de consórcio. E aí elas usavam, como elas usavam para fisgar o consumidor? Elas publicavam, faziam publicação na rede social, fazendo a venda, anunciando venda do bem. Durante a operação, 41 pessoas foram detidas por propaganda enganosa e 4 pessoas foram presas em flagrante. A empresa VIX Consult foi interditada durante a ação e os proprietários foram presos em flagrante pelo crime de estelionato tentado. Qual o problema dessas empresas? Essas empresas anunciavam um bem em que ela não tinha propriedade para esse bem, então ela não podia estar vendendo um bem que não é dela. Mesmo que ela fosse
fosse intermediária desse bem, as empresas são empresas de consórcio, elas são legalmente habilitadas para funcionar como consórcio. Só que elas usavam a propaganda para ludibriar o consumidor, chamar o consumidor como se o consumidor fosse adquirir aquele produto. E aí, quando o consumidor chegava, elas usavam de meios ali na conversa para que o consumidor assinasse um contrato, muitas vezes até o próprio contrato de consórcio mesmo, mas garantindo que o consumidor ia receber o bem. E a Operação Consórcio Fake ela não termina por aqui. O Procon Espírito Santo já confirmou que uma mega fiscalização será realizada a todas as empresas de consórcio do Espírito Santo. A polícia acredita que o número de clientes prejudicados pelo golpe é muito maior. Por isso, a importância de se denunciar. Muito importante estar sempre atento a essas propagandas que trazem questões muito mirabolantes, né? Financiamento de uma casa em boletos, pague sem entrada, você não vai ser consultado se seu nome está no SPC ou Serasa. Então, existem alguns chamarizes sempre dessas empresas que vendem terrenos na lua, como a gente costuma dizer, para tentar atrair o consumidor. Tem que ter atenção, né? Olha, ainda não foram encontradas as duas pessoas que desapareceram no mar em Guarapari. Segundo testemunhas, os dois homens estavam em cima de uma pedra quando escorregaram e caíram no mar. Eles foram arrastados pela correnteza. Os bombeiros foram acionados, fizeram buscas no local, mas o mar está agitado e não há condições para mergulho. Hoje cedo, os militares voltaram à região, porém, mais uma vez, mergulhadores não puderam entrar na água devido à forte correnteza e ao perigo provocado pelas pedras. As equipes fazem buscas pela faixa de areia e também por cima das pedras, mas ninguém foi localizado até o momento. A seguir, crescem as denúncias de assédio sexual no Espírito Santo. Os detalhes em instantes. 2 jovens morreram em um grave acidente na região serrana do estado. O Emerson Gustavo Costa, de 24 anos, e Mike de Oliveira Fraga, de 23, foram atingidos por uma BMW. Os dois estavam em uma moto. Um deles morreu na hora, o outro foi socorrido, mas não resistiu. Segundo a PM, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Esse acidente aconteceu no interior de Vargem Alta. O condutor da BMW, de 27 anos, foi levado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante 2 vezes por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele já foi levado para o presídio. Aumentou a quantidade de denúncias feitas à justiça de assédios moral e sexual no trabalho. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, as ações trabalhistas já representam 61% dos processos de todo o ano passado. Já é o segundo emprego que essa estudante de biomedicina de 32 anos relata ter sido vítima de assédios moral e sexual. No mais recente, os constrangimentos partiram do gerente de uma academia em Vitória, que ela trabalhou como recepcionista. Ele passava a mão na minha perna, ficava falando gracinhas pra mim. Ele falava pra eu sair com ele e tal, aí ficava falando do meu corpo, essas coisas. Ela conta que só suportou ficar 1 mês no emprego. Dessa vez, identificou rapidamente que se tratava de um assédio, já que passou pela mesma situação anos antes. Primeiro foi assédio moral, né, que ele empurrava a minha cabeça e ficava me chamando de burra, ficava me comparando a outras meninas do ambiente de trabalho. E depois ele começou a passar a mão em mim, puxava meu cabelo, eu falava que não, aí ele ia me diminuir de novo, assim, era desse jeito. Nos 2 casos, os assédios partiram de um superior da vítima. Essa advogada trabalhista explica que é nessa relação de chefia e funcionário que o crime de assédio sexual se enquadra. Ele tem que ser praticado por um superior hierárquico. E esse superior hierárquico tem que te constranger para poder obter uma vantagem sexual. Né? No assédio sexual, a gente até encontra elementos do assédio moral, porque aquela pessoa ela vai se sentir humilhada, constrangida, da mesma forma que ocorre no assédio moral, mas no assédio sexual tem essa peculiaridade, né, de tentar obter uma vantagem sexual. Mas entre colegas de trabalho, também cabe indenização. Outro tipo de assédio recorrente no ambiente de trabalho é o moral.
Até junho, 179 processos já foram recebidos pela Justiça aqui no estado. E com a tecnologia, esse tipo de abuso pode ser praticado com mais facilidade. Também acontece o assédio moral em grupos de WhatsApp, né? Às vezes aquele superior te expõe de uma maneira constrangedora num grupo onde estão todos os seus colegas, ou num e-mail com cópia para todo mundo, né? Te humilhando. De 2020 para cá, os processos por assédio sexual e moral no trabalho vêm caindo aqui no estado. Mas só no primeiro semestre deste ano, as ações trabalhistas já representam 61% dos processos de todo o ano de 2022. A denúncia segue sendo fundamental para uma mudança na cultura das empresas. O primeiro passo é buscar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Tá? Mas a pessoa também pode previamente tirar prints das conversas de WhatsApp, gravar a situação, né, em que ela está sendo constrangida, tirar prints de e-mails, porque a pessoa que denuncia, ela tem que provar esse direito que ela está alegando. Então, todo tipo de prova é bem-vindo para ela conseguir a justiça. Em Cariacica, um homem foi encontrado morto com ferimentos nos olhos e na cabeça. Ele foi amarrado. Edmar da Silva Gomes tinha 35 anos e morava no bairro Santa Cecília, em Cariacica. E foi no mesmo bairro que ele foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira. Edmar foi espancado até a morte. O crime aconteceu na rua Itamaraty. O corpo dele estava caído em um barranco no final da rua. A polícia acredita que esse rapaz começou a ser espancado lá em cima na rua. Ele teria então descido essa ladeira aqui ainda, sendo agredido, e então foi trazido para esse barranco aqui, ó. Ele teria então sido jogado até lá embaixo. A polícia militar foi chamada. Quando chegou aqui, o rapaz ainda respirava. O SAMU foi acionado, mas quando os paramédicos chegaram, não tinha mais o que ser feito. O rapaz estava morto. O rapaz já esteve preso por roubo por cerca de 10 anos. Segundo a família, ele teria saído da cadeia no ano passado. Um sobrinho contou à polícia que Edmar saiu de casa ontem à tarde para ir na casa de um amigo no bairro Campo Verde, também em Cariacica, e não voltou para casa. Familiares só tiveram notícias dele na manhã de hoje. Peritos da Polícia Civil encontraram diversos ferimentos no corpo do rapaz, provocados por um facão. Uma mochila com documentos de outra pessoa foi encontrada no local. A polícia agora vai investigar se os pertences teriam ligação com o assassinato. A gente fica por aqui, mas você pode rever as reportagens no portal Tribuna Online. Boa noite, até amanhã.